Olá pessoal, vamos para a nossa primeira aula do primeiro molar superior. Vamos conversar então um pouquinho sobre o primeiro molar superior permanente. Ele é um dente com bastante detalhes, então prestem bem atenção. Vamos começar com a face vestibular desse dente. Ele tem uma coroa larga, no sentido próximo ao oclusal dele e próximo também ao terço médio. E ele vai se estreitando assim que chega na linha cervical. Ele tem um formato trapezoidal e tem a bossa vestibular, bem próximo ao sulco vestibular. Ele tem então a cúspide mesiovestibular, que ela é mais larga e mais longa, e a cúspide distovestibular. Na face lingual nós teremos a cúspide mesiolingual, que ela é maior e mais elevada de todos os dentes, a cúspide distolingual e uma cúspide rudimentar que está a 2 a 3 milímetros abaixo da cúspide mesiolingual, que é o tubérculo de Carabelli, e o sulco lingual. Vocês podem ver aqui nessa imagem, está bem nítido, né, as cúspides, e olha só, a cúspide mesiolingual aqui, com o tubérculo de Carabelli bem nítido. Não são todas as pessoas que têm esse tubérculo, tá? Mas quando tem também, olha só como ele está bem nítido. Lembrando então que a cúspide mesiolingual, ela é a maior e a mais elevada. Nas faces mesiais, o que a gente encontra? A cúspide mesiovestibular, a cúspide mesiolingual, e a crista marginal, olha só nessa posição, a crista marginal era ligando a cúspide mesiovestibular com a mesiolingual. Na face distal, nós já podemos enxergar a cúspide distolingual, que é mais curta aqui, a cúspide distovestibular, a cúspide mesiovestibular e a cúspide mesiolingual, que é mais longa. Na face oclusal, nós podemos perceber o formato romboide, com ângulos mais agudos por vestíbulo mesial e distolingual, ângulos obtusos em distovestibular e mesiolingual. Podemos ver um paralelograma maior no sentido vestíbulo lingual do que mesiodistal. E as cristas triangulares da cúspide mesiolingual e da distovestibular, elas se unem, formando a ponte de esmalte. Então, nessa ilustração, conseguimos ver aqui o número 1, a cúspide mesiolingual, número 2, a cúspide mesiovestibular, número 3, a cúspide distovestibular e número 4, a cúspide distolingual. Nessa outra foto, a gente consegue ver os sulcos principais, tá? Então, o sulco vestíbulo oclusal, que ele sai da oclusal e ele se estende para vestibular do dente. O sulco distolingual, que é a mesma coisa, ele sai da oclusal do dente e ele se estende lá para a lingual. O sulco mesiocentral e a fosseta central. Nessa ilustração que eu coloquei para vocês, nós temos, então, com mais detalhes, né, os sulcos que a gente já viu separadamente na foto acima, a fosseta central, a crista oblíqua, a fosseta central, a crista transversal, o sulco triangular mesiolingual, o sulco triangular mesiovestibular, a fosseta mesial. Então aqui com mais detalhes. E quando vocês forem fazer a seroplastia, vocês têm que prestar atenção nos detalhes, ok? A seroplastia ela tem que reproduzir nitidamente o dente. Nesse dente nós temos 3 raízes, então é um dente triradicular. 2 raízes por vestibular, sendo que a raiz distal ela é menor que todas, a raiz mesial ela é maior, e uma raiz porlingual. A raiz porlingual ela é mais longa e romboide, e essas raízes elas são bem distantes uma das outras. Então a raiz mesiovestibular ela tem um formato triangular com um forte achatamento mesiodistal, e a raiz distovestibular
Ela tem um formato igual também o da MES vestibular, porém ele é menor em todos os seus ângulos, em todas as suas dimensões. E a raiz lingual é a maior e tem formato cônico. Então, pessoal, olha só que interessante. Quando nós vemos esse dente primeiro molar superior, como que eu sei que essa é a face vestibular? Eu sei por causa das raízes aqui. Além de outros pontos anatômicos, nós também podemos identificar pela raiz. Então, a raiz única vai ser a distal. E o lado que tem duas raízes é o lado vestibular. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem a anatomia do primeiro molar permanente, agora vocês vão assistir ao vídeo de como fazer a escultura, a ceroplastia desse dente. Para esta escultura, você vai utilizar o gabarito vestibular do dente 16 ou 26, o gabarito mesial do dente 16 ou 26 e um bloco de cera. Posicione o gabarito vestibular no bloco de cera e marque as faces vestibular, mesial, distal e palatina. Agora, posicione o gabarito vestibular na face vestibular do bloco de cera, alinhando-o pelo topo. E então, faça o desenho desse gabarito. Repita este processo pela face palatina, lembrando de virar o gabarito do lado oposto. Agora, una o desenho da vestibular com o desenho da palatina pela face oclusal. Una o desenho da vestibular com o desenho da palatina também pela face distal do bloco de cera. Em seguida, remova toda a cera que estiver para fora do desenho do gabarito. E ao final deste processo, o seu bloco de cera terá esta conformação. Em seguida, transfira o desenho do gabarito nas faces proximais. Posicione o gabarito mesial na face mesial do bloco de cera. Alinhe-o pelo topo e faça o desenho. Em seguida, transfira o desenho do gabarito distal na face distal do bloco de cera, lembrando de virar o gabarito do lado oposto e também de que ele não ficará em íntimo contato com essa face. Una o desenho da mesial com o desenho da distal pelas faces vestibular e palatina. Faça também a união do desenho da mesial com o desenho da distal pela face oclusal. E inicie a remoção da cera que estiver para fora do desenho do gabarito.
e o seu bloco de cera ficará com esta característica. Agora, vamos aos detalhes de um primeiro molar superior. Notem que ao ocultar a porção distal da minha mesa oclusal, na minha porção mesial eu tenho algumas características que me lembram um pré-molar. Então, basicamente, meu primeiro molar superior é um pré-molar acrescido de uma pequena porção distal. Além disso, o primeiro molar superior não é um dente totalmente simétrico, ou seja, ele não se encaixa num quadrado perfeito, dando-nos a impressão de que ele é um dente distorcido. Visto isso, vamos reproduzir o contorno externo do primeiro molar superior. Observando que o contorno disto-palatino e o contorno mesiovestibular são mais salientes em relação ao contorno disto-vestibular e a mesio-palatino. E o contorno interno do primeiro molar superior será uma consequência desta etapa da escultura. Olhe o seu bloco de cera numa vista oclusal, na mesma posição que o seu desenho, e vamos reproduzir somente a face palatina por enquanto. A face palatina possui dois contornos salientes referentes à face palatina de cada uma das nossas cúspides. Entretanto, a cúspide distopalatina é mais palatinizada em relação à cúspide mesiopalatina. Portanto, este contorno será mais saliente em relação ao contorno mesial. Para reproduzir isso, vamos inicialmente arredondar a aresta distopalatina e a aresta mesiopalatina. Depois de fazer o arredondamento destes ângulos, agora nós vamos refinar a nossa escultura para que haja então essa discrepância da cúspide distopalatina com a cúspide mesiopalatina. Para isso, trace uma linha na face oclusal da nossa escultura, dividindo a porção distal num terço e a porção mesial em 2/3. Então, remova a cera somente na face palatina e somente a partir do risco na porção mesial. Lembre-se que durante a remoção dessa cera você deve ir arredondando este contorno e não passar o instrumento reto, deixando essa face retilínea. Também lembre-se de respeitar o contorno palatino que nós fizemos com o gabarito. Dessa forma, a porção distal ficará mais palatinizada em relação à porção mesial. O próximo passo será fazer o contorno vestibular, e nesta face, o contrário ocorre, a porção mesial é mais saliente em relação à porção distal. Vamos novamente iniciar com o arredondamento do ângulo disto-vestibular e o ângulo mesio-vestibular. Depois do arredondamento do ângulo disto-vestibular e do ângulo mesio-vestibular, vamos refinar os detalhes.
A partir daquela linha que separa a porção mesial da porção distal, faça a escultura somente na porção distal, removendo a cera e ao mesmo tempo esculpindo o contorno desta cúspide pela vestibular. Não se esqueça de respeitar o contorno criado pelo seu gabarito. Também faça somente o ajuste do contorno da mesial, tomando cuidado para não remover cera em excesso. E a face oclusal da nossa escultura terá aproximadamente esta conformação, em que toda a porção mesial é mais vestibularizada e toda a porção distal é mais palatinizada. Chegou o momento de melhorar os contornos proximais. Na distal, faça somente um pequeno arredondamento, deixando uma face lisa, convexa e contínua. Já a face mesial é dividida por uma pequena concavidade. E assim finalizamos esta etapa. Até agora nós criamos o contorno externo do dente. E o contorno externo se refere a tudo o que nós vemos entre o contorno interno do dente e o que nós vemos da face vestibular, palatina, mesial e distal pela face oclusal da nossa escultura. Ou seja, toda esta porção representada em nosso desenho, que no bloco de cera é esta região. Então, vamos marcar as pontas de cúspide somente no contorno interno que nós fizemos no nosso bloco de cera. Lembrando que o contorno interno se refere à aresta formada entre a face oclusal com as faces vestibular, palatina, mesial e distal do nosso bloco de cera. Portanto, vamos marcar as pontas de cúspide bem no ângulo formado entre a face oclusal e palatina ou entre a face oclusal e a vestibular. Vamos marcar as 4 pontas de cúspide, da cúspide disto-palatina, da cúspide mesio-palatina, da cúspide disto-vestibular e da cúspide mesio-vestibular. Em seguida, vamos realçar essas cúspides, desgastando as arestas longitudinais nas faces vestibular e palatina, e também desgastando as cristas marginais nas faces distal e mesial. Tomem cuidado para não desgastar as pontas de cúspides, portanto, desgastem somente para fora do desenho do ponto que vocês fizeram. Feito isso, vamos iniciar a escultura da nossa mesa oclusal. Vamos iniciar demarcando as fossas e as fossetas. Começando pela nossa fossa central,
que fica bem no centro da nossa mesa oclusal. Em seguida, a distal da nossa fossa central, um pouco palatinizada, nós temos a nossa fosseta distal. E por último, nós vamos delimitar a nossa fosseta mesial, próxima àquela curvatura da crista marginal. Feito isso, vamos desenhar os nossos sulcos principais. Lembrando que todo sulco principal inicia ou termina numa fossa ou fosseta. Notem que os sulcos principais na porção mesial formam uma espécie de estrela, com uma das hastes da estrela menor do que as outras duas. Transfira este desenho na mesa oclusal do bloco de cera. Chegou o momento de esculpirmos as cúspides. Notem que numa visão mesial, as nossas cúspides elas têm formato piramidal. Mas numa visão mesial, nosso bloco de cera continua plano. Então, vamos fazer esse formato piramidal desgastando o nosso sulco principal na porção mesial. Faça isso a partir do sulco principal para vestibular e repita também a partir do sulco principal para a palatina. E não esqueça que você ainda não deve romper a crista marginal. Dessa forma, eu consigo ver a formação de cúspides piramidais, mas eu ainda tenho uma crista marginal intacta. Eu preciso também reproduzir as cúspides piramidais numa visão distal. Entretanto, o sulco principal na distal é diferente do sulco principal na mesial. O sulco principal na distal é inclinado e não vai em direção ao centro da mesa oclusal. Portanto, o desgaste também deve ser inclinado, desgastando da palatina para a distal e nunca da palatina para o centro do dente. Fazendo isso, já começamos a perceber detalhes de um primeiro molar superior. Em
Entretanto, na visão vestibular palatina, mesial e distal, o dente permanece plano. Para melhorar este aspecto, precisamos esculpir os sulcos secundários. Cada cúspide possui em média 2 sulcos secundários laterais para que possamos dar essa conformação piramidal às cúspides. Vamos iniciar esculpindo os sulcos secundários na cúspide mesiovestibular. Esculpiremos 2 sulcos secundários, um de cada lado desta cúspide. A escultura deve ser feita da fosseta ou da fossa para a face externa do dente. Estes sulcos secundários são consequência da escultura de uma rampa em cada lado de cada cúspide. Portanto, evite de utilizar a ponta do instrumento, que somente fará uma linha, o desenho de uma linha. Utilize toda a superfície cortante do instrumento para efetivamente esculpir uma rampa. Ao fazer isso, já obtém o declive de uma das cúspides. Então, repita este processo do outro lado da mesma cúspide. Dessa forma, a minha cúspide mesiovestibular está com os 2 declives esculpidos. Repita este processo na cúspide mesiopalatina, esculpindo 2 sulcos secundários em cada lado desta cúspide. Neste momento, você pode aproveitar para esculpir a crista marginal mesial. Agora, repita este processo na cúspide distopalatina, tomando cuidado para notar que a cúspide distopalatina possui sulcos secundários e sulco principal inclinados para a distal. E por último, ao esculpir a cúspide distovestibular, vamos também esculpir a crista marginal distal e a ponte de esmalte. E assim finalizamos todas as cúspides com todos os seus declives.
como último detalhe, podemos esculpir o tubérculo de Carabelli na face palatina da cúspide mesopalatina. Mas se no final da sua escultura você quiser dar aquela caprichada, utilize um dente de manequim ou um macromodelo para refinar a escultura da sua mesa oclusal. A escultura da raiz dentária é opcional, mas se for fazê-lo, lembre-se de que o primeiro molar superior possui 3 raízes.